Você nasceu para fazer o quê? Vamos falar sobre isso? Olá, eu sou Rebeca Toyama e você está nos 7 minutos para falar de carreira saudável. A gente está fazendo aqui a leitura do livro Carreira Saudável. Se você não tem, está disponível na Amazon. Mas também, se você quiser só acompanhar a gente, desde a primeira página, a gente está lendo e está tudo organizadinho aqui numa playlist. Então, você também pode ir lá e assinar o canal para não perder os próximos e acompanhar os anteriores. Como o livro também tem ferramentas muito práticas, né, para você se autoconhecer e melhorar o seu desempenho, a gente também tem o link que eu vou deixar aqui com ferramentas que a gente está aplicando no livro e conversando aqui. A gente está lendo o depoimento do Marcos Bernardo, porque esse livro também tem depoimentos de pessoas que superaram desafios, e a intenção é que elas inspirem todos. E foi por causa disso que o segundo livro, o Histórias que Transformam, saiu, que eu achei tão legal ter histórias que inspirassem outras pessoas, que o Histórias que Transformam, aí ele só tem as histórias de superação de clientes muito queridos que eu fui tocando. Inclusive no canal do YouTube tem uma playlist com todos os autores do Histórias que Transformam. Vou deixar também aqui no link da descrição o link da Amazon, porque ele também está à venda na Amazon. E também aqui no canal do YouTube ele tem uma playlist para você conhecer todos os autores do livro Histórias que Transformam. Marcos Bernardo não está no Histórias que Transformam, mas a história dele traz muito aprendizado. Então, no episódio anterior, a gente conta, lendo aqui o depoimento dele, que ele estava lá desconfortável no banco e aí postergando olhar para aquilo até um dia que ele descobre que tem câncer. E aí a vida literalmente o obriga a olhar para a caminhada dele, e é por aqui que a gente está. A gente está bem na parte que a gente começa a fazer um trabalho de mentoria, de coaching com ele, e ele bem próximo, né, às últimas sessões, onde a gente faz um plano de ação, como é que a gente vai transformar todo aquele aprendizado em atitude. Ele fala assim, não, eu já sei o que eu quero fazer o que você faz. E aí ele deixa de ser um cliente e passa a ser um aluno, porque aí ele foi para a formação. E é por aí que a gente está lendo. Então, o que terminamos no último episódio? Ó, quero fazer a formação com você. Quero testar se posso fazer o que você está fazendo. Rebeca sorri. Eu continuo todo empolgado. Tenho todas as competências, mas preciso entender como você uniu este conhecimento com a psicologia transpessoal. E assim foi. Acabou o processo e eu entrei como aluno na formação. Quando as pessoas falam de propósito, nasci para fazer tal coisa, eu não concordo muito com isso, pois acho que a gente vai mudando esse objetivo durante a vida. A gente pode mudar e deve mudar. Vida é impermanente e a gente cresce com ela, muda. Eu não digo que descobri o meu propósito no processo, mas uma grande possibilidade de executar e de levar para o mundo aquilo que eu tinha de melhor em mim. Então, eu poderia dizer que estava redirecionando o meu propósito. Hoje, eu tenho um propósito maior. Naquele momento, eu estava revendo um desejo de carreira e decidi ensinar sobre como lidar com o mundo corporativo, de forma alegre, sem esperar o happy hour na sexta-feira. Depois do processo com a Rebeca, não fazia mais sentido viver o domingo angustiado e depois esperar a semana inteira pelo fim de semana. Do meio para o final do processo, comecei a fazer atendimentos gratuitos que eram parte da formação. Foi incrível. Antes de conhecer a Rebeca, eu já estava fazendo uma mentoria para jogadores de pôquer. E ela veio simplesmente consolidar essa clareza. Eu posso ser um mentor. Então comecei a trabalhar com atletas de esportes eletrônicos e clientes de outras áreas também foram surgindo. Hoje, eu sei que contribuo, seja no esporte ou na carreira das pessoas, para atuar de forma integrada, de fazer o indivíduo entregar ao máximo aquilo que ele deseja, com autoconhecimento, sendo responsável por sua escolha, alto rendimento e tudo de forma saudável. A minha qualidade de vida hoje é bem maior e pelo menos 3 vezes ao ano eu vou até a Rebeca, porque ela nunca deixou de ser um referencial para mim. Não é terapia, mas é como se fosse. E aí a gente termina o capítulo 5 com o depoimento do Marcos Bernardo,
que tem muito a nos ensinar. Então, desde que a gente tem alguns momentos, a gente leva uns chacoalhões, toma uns sustos, mas é importante a gente entender que podemos fazer escolhas para que aquele chacoalhão nos leve adiante, para um outro nível, para uma outra experiência positiva. E aí também a gente aprende com Marcos, Bernardo, que as nossas escolhas muitas vezes são limitadas pela nossa visão. Então, eu sou CLT, trabalho num banco, então se eu sair daqui é para um lugar desse que eu vou. E não, ele saiu desse lugar e foi trabalhar como mentor de jovens que naquele momento atuavam como poker. É um mercado muito específico. Eu tenho o privilégio de aprender muito sobre inúmeros mercados, de acordo com a pessoa que senta comigo, com o meu cliente, de acordo com a estratégia que a gente vai ter que definir. E ele começou a compartilhar com tamanha generosidade tudo que ele sabia, e com toda a técnica que ele aprendeu comigo, e fazer a diferença nas pessoas. Hoje é o seguinte, eu quando quero falar com o Marcos Bernardo, eu já convidei ele aqui para participar de um dos nossos programas Liderança Sustentável, que a gente tem em parceria com a Rádio Valinhos. Cada hora ele está num lugar do mundo acompanhando uma seleção, seja de esporte e esporte, e coisas que ele nunca tinha imaginado. Então, acho que o Bernardo ele é um exemplo de superação, ele nos inspira a entender que muitas vezes a vida vai dar limões e podemos sim fazer limonadas, que foi o que ele fez, com aquele susto. É um homem corajoso. Aqui é um depoimento rápido, não foi nem na primeira nem na segunda tentativa de tratamento que os médicos acertaram. Toda vez que a gente se encontra, a gente se abraça. Foram momentos que eu acompanhei com o Marcos Bernardo, eu fico até embargada de ver a coragem, o empenho dele, mesmo com o corpo padecendo naquele momento por conta dos tratamentos, mas ele olhou, mirou e atingiu o objetivo dele. Então ele é sim um exemplo de carreira saudável e ele vem ajudando muitas pessoas a também conquistarem esse lugar. E aí, como são 7 minutos, a gente vai terminando por aqui, antes que a gente veja lágrimas escorrendo e todo esse saudosismo que eu tenho toda vez que eu falo da história dele. Mas eu também acredito que você possa ter uma história inspiradora, uma carreira saudável, exercer uma liderança sustentável, que são as bandeiras que a gente tem levantado aqui, chamado a atenção das pessoas, tá bom? Vou terminando por aqui e desejando para você uma carreira saudável que você merece. Eu acredito que sim, a gente tem muitas ferramentas aqui compartilhadas para que você chegue lá, tá bom? Até o próximo episódio.